Sejam bem-vindos, santos e santas do Senhor. Confirmem para mim se o áudio está chegando ok para vocês. Hoje eu estou sem fone. O Iago, meu Deus, já estou sentindo a unção. Exagerado, meu Deus. Caetano, bora, simbora. Raquel, a paz, aleluiada. Leandro, tudo ok? Alex, está ótimo, áudio ok. Alisson, tá ok. Amém, meus irmãos. Uma live aleluiada hoje aqui para nós. A presença ilustre do nosso irmão Leandro. Deixa eu ver se ele já está na área. Laivão. Que neologismo feio, hein? Laivão, laivona. Ai, Jesus. Café e pipoca, bora. Bete Vilela, Foz do Iguaçu na área. Seja bem-vindo, irmão. Hoje é dia de comida sólida. Quem bebe leite não aguenta. Bíblia aberta. Em nome de Jesus. Theo, cancelei uma reunião muito importante para acompanhar essas duas brasas vivas. Que responsa, hein? Que a gente possa ser instrumento do Senhor aí na edificação dos irmãos. Sustância, Tiago. Como diz o pastor Jeremias. Sustância. Fernanda, vindo da live do Israel subirá para cá. Israel subirá é do reino. Menino bom. Cadê o Leandro, Jesus? Entrou. Fala, seu aleluiado. Fala, meu irmão, tudo em paz? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tive que correr no toalete lá embaixo. É um exercício, subir e descer as escadas aqui em casa. Que alegria, mano, tá compartilhando esse momento com você. Acredito que vai trazer muita edificação para o corpo de Cristo aí. Cara, o sentimento é recíproco, como a gente compartilhou na semana naquela videochamada, e também tem essa expectativa que sirva para edificação e para reflexão do corpo de Cristo aí. Eu coloquei alguns temas aleatórios, mas acredito que o tema desigrejados vai sugar toda a nossa energia e tempo hoje. Então, a gente foca nisso e a gente vai fazer o capítulo 2, 3, 4, 5 com novos encontros aí. Mas Tá acredito que é bom. um gente, né? Eu queria, de repente, lançar meus primeiros fundamentos e considerações, até para saber o que você pensa. Inclusive, Ótimo. já fiz ministrações, tem um vídeo meu curto ali de 10 minutos no YouTube que viralizou, né? Chamado Desigrejados, literalmente. Hoje eu tenho duas percepções sobre o mesmo
assunto. Que percepção é essa? Eu não infantilizo a responsabilidade espiritual do desigrejado, nem moral. Todos nós nos apresentaremos individualmente diante do Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? Quais os dois caminhos? A nossa má teologia produziu esse fenômeno sociológico chamado desigrejados. E eu vou fundamentar e explicar como a nossa má teologia gerou essa variável. E o segundo ponto é o liberalismo teológico. Quem relativiza a Bíblia ficará sem a igreja, inevitavelmente. E todo aquele que nasceu de novo quer a comunhão, quer a koinonia, quer os irmãos, quer a Assembleia dos Santos. Inevitavelmente. Ninguém nasce de novo em Jesus para o isolamento. Ninguém, absolutamente ninguém. Se eu não quero a igreja, eu tenho que duvidar se realmente eu fui salvo por esse Deus que não se entregou para a nossa individualidade. Jesus não morreu por mim. João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 50, diz que o Senhor se entregou por um povo, reunia em um corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Então eu não posso achar que eu sou esse último biscoito do pacote, dizendo, olha, foi por mim o sacrifício. Não tem viés individualista. Então quem nasceu de novo quer a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então não há novo nascimento que não me faça parte desse todo. Porém, a má teologia, hoje, qual é a minha perspectiva? Eu não abordo e nem julgo o desigrejado como pastor local, né, e supervisor de mais duas congregações. Então eu tinha uma postura mais radical para com o desigrejado no passado. Hoje eu tento compreender. Essa pessoa está sem a igreja porque é um liberal, né, e relativizou tudo. Consequentemente, já para esse relativista, não tem sentido mais. Ele não ama mais a igreja porque, de fato, o amor dele por Deus é fluido, é abstrato, já não é mais concreto. Mas o segundo ponto é o desigrejado hoje também ele é resultado de um massacre estrutural daquilo que a gente creu. Conversei com vocês sobre. Então, houve na nossa vida guinadas naturais, né? Às vezes eu vejo pessoas te criticando, às vezes pessoas me procuram criticando, dizendo, uai, você está negando o que você creu há uma década atrás, o que você creu 5 anos atrás? Obviamente, qual foi a oração sacerdotal do nosso Senhor em João 17, verso 17? Senhor, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, sim, mudança também pode ser fruto de santificação, né? Mudança bíblica e teológica. Essa mudança que alguém abraça, esse pastor, esse líder abraça, é fruto de santificação, de saúde bíblica, doutrinária e teológica? Obviamente que a gente tem que avançar na mudança. Seria perigoso, depois de 20 anos, crer nas mesmas coisas, sendo que aquilo que creu não é uma verdade totalmente bíblica. Então, existem realidades no nosso passado recente, como igreja evangélica, de verdades estruturais na nossa eclesiologia e na nossa teologia que não eram bíblicas e nem centradas totalmente no senhorio de Jesus. Inevitavelmente, o desigrejado ele se tornou carne de moer em um mecanismo não cristocêntrico. Então, eu brinco, falando sério, dizendo, talvez hoje o desigrejado foi o melhor trabalhador das nossas estruturas no passado. E perdeu sentido, porque não frutificou na sua espiritualidade, não frutificou no seu casamento, não frutificou como um chamado. Ele fere como se ele tivesse sido enganado biblicamente. Quando ele passa a ter maior clareza bíblica e teológica, o impacto que ele sente emocional de talvez se sentir traído, enganado, eu dei tudo para aquilo, achando que aquele todo era a verdade bíblica. E aquilo desfarela, né, diante da pessoa, e a pessoa inevitavelmente tem esse afastamento temporário do corpo de Cristo. Mas, obviamente, que todo aquele que
foi ferido pela igreja também não terá desculpa diante do Senhor. Existe uma congregação bíblica na sua cidade, existe uma liderança saudável perto de você. Então, a dor causada pela não teologia, pela má teologia, não é desculpa, né, para que alguém se afaste. E talvez a melhor maneira, o desigrejado para mim é o desigrejado filosófico e bíblico hoje. O cara relativizou, como eu disse. Relativizou a Bíblia, ficou sem a igreja. Desse aí eu abordo de maneira mais incisiva. O outro, como ele foi expurgado, bem provavelmente, pela uma má teologia, eu não digo que esse cara está desigrejado. Eu digo que esse cara está sem o templo, sem o galpão momentaneamente, e a responsabilidade dele é se colocar diante do Senhor, até que o Senhor resolva essa questão dentro do coração dele, e ele se disponha a orar e a passar a conhecer novas congregações, novos irmãos, e vença, né, essa dor, esse rancor e por aí vai. Então, para puxar o carro daquilo que está no meu coração sobre esse assunto. O que você pensa? Sem dúvida. Deixa eu só fazer uma coisa que eu esqueci de selecionar ali, Anderson, para não ficar fechando a tela do meu celular e ele está escurecendo aqui a cada 30 segundos. Então, só vou ali nos ajustes e já volto aqui, tá? Tá bom. Senão ele fica fechado. Pronto, voltei aqui. Me ouvindo bem, hein? Tô. Então, você resumiu a mesma reflexão, a mesma leitura que eu tenho, Anderson, do fenômeno chamado desigrejados. Então, eu acho que o primeiro ponto, inclusive, como eu compartilhei com você, eu vou escrever a respeito do tema. E é um tema, na verdade, é uma realidade que é uma marca assim distinta na minha jornada com o Senhor, na nossa comunidade de fé, porque nós assim procuramos por mais de 15 anos encontrar uma vivência de igreja orgânica, bíblica, missional, relevante. E uma das coisas que nos une, eu e você, é porque nós estamos nessa jornada há muito tempo. Hoje ainda respondendo alguém, né, a respeito de por que eu ia fazer essa live com você, etc, coisa e tal. Foi divertido o dia hoje. E eu disse, gente, eu conheço o Anderson, as primeiras memórias que eu tenho do Anderson são do Orkut, de 2006, quando ele A sua pastoreava avó, uma se ela escada. tá viva, ela ainda tinha dente nessa época. Então, eu lembro da sua realidade lá do pastoreio no metrô, lá no terminal de ônibus, sei lá o que era aquilo. E é exatamente nos meados ali, eu acho que é importante pontuar isso, porque parece-me, Anderson, que de 2000 para frente, especialmente os primeiros 5 anos desse novo milênio, houve um despertar do Senhor. Nós por muitos anos usamos o texto de Ageu, porque Ageu tem um chamado profético para a construção da casa do Senhor. É um dos livros que eu mais amo usar para ensinar as repreensões de um povo que deixou sua vocação sacerdotal de edificar um tabernáculo para a glória de Deus. E Ageu 1,14, o texto diz que o Senhor despertou o espírito dos restauradores. Inclusive, isso para nós foi por muito tempo um alento. E aí nós começamos a nos encontrar. Irmãos aqui, pequenos grupos aqui no Sul, lá vocês em Brasília, Nordeste. Bom, sempre houve um movimento do Senhor, o Senhor nunca ficou sem um testemunho, mas me parece que tem uma geração inteira tocada mais ou menos nessa época aí dos primeiros 5 anos do novo milênio. Não sei se você já refletiu nisso. Então é nessa época que eu tive um encontro com o Senhor em 2001. Então, assim, eu fui criado pela minha mãe que temia o Senhor, mas meu pai não. Então a gente não tinha um ambiente cristão.
E tive experiência com drogadição na adolescência e tudo mais. Mas tive uma experiência real e verdadeira com o Senhor em março de 2001. Mas pouco tempo depois da minha conversão, pelo muito ler as Escrituras, eu digo que é um perigo ler a Bíblia, né? E ler muito a Bíblia é mais perigoso ainda, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu via nas Escrituras não condizia com a vivência da igreja. Mas nos primeiros anos eu fui tentando achar explicações e tal. Eu sei que com 3 anos de convertido eu já não podia mais suportar o sistema religioso. E eu havia me tornado um problema para o sistema religioso. Porque eu dava o resultado que era esperado, mas eu estava sempre em desacordo com a maneira que se estruturava a eclesiologia. Então, se dá ali de 2005, 2006, Anderson, eu deixo o cristianismo denominacional e eu nunca mais voltei, eu nunca mais tentei de novo, eu não deixei a igreja para ver se eu achava uma melhor. Uhum. A crise foi tão grande que também eram tempos onde a gente estava amadurecendo. Mas assim, então o primeiro passo, inclusive o meu livro começa com a seguinte reflexão, que é fruto de uma pesquisa que eu li há muitos anos atrás, feita nos Estados Unidos da América, que não era tão verdadeira como é agora nos nossos dias. E a reflexão é o seguinte: há um crescente número de pessoas deixando a igreja não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la. Então, por mais Eita, chocante que seja isso, nossa. nós sabemos que é verdade. Porque eu sou fruto disso, Anderson. E você também tem suas próprias experiências. Quando eu deixei a igreja local, 2005 para 2006, aí tá beirando 17, 18 anos, não era porque eu não queria submeter a eclesiologia, viver a vida da igreja, honrar o Senhor. Ao contrário, é porque eu queria encontrar uma eclesiologia bíblica. Uhum. E isso foi uma crise tão grande, Anderson, para nós, que, assim, quando nós deixamos, então, um sistema opressor, e talvez valha a gente pontuar, que é o que eu vou fazer primeiro no livro, quais são os principais fatores que expurgam discípulos genuínos de uma falsa igreja? Porque se não estamos dentro dos parâmetros bíblicos, não podemos ser chamados e definidos como igreja. Há padrões neotestamentários para aquilo que as escrituras reconhecem como igreja. E, inclusive, nós estamos fazendo uma série aqui na Família dos que Creem. Começamos agora celebrando 3 anos de comunidade, mas não são 3 anos, porque nosso time base está junto há 2 décadas. Então, nosso presbitério e diaconia já vive junto há 20 anos, é uma longa história, mas nessa busca por eclesiologia nós passamos por tudo. Então, assim, nós estamos fazendo uma série que nós estamos denominando Igreja, o Evangelho Visível. Por quê? Por que é tão importante tratarmos de eclesiologia? Por que é tão importante tentarmos perceber o fenômeno dos desigrejados? Porque a vivência da igreja torna visível o evangelho que ela proclama audivelmente. A igreja é o evangelho encarnado. Ei. É uma implicação necessária que o evangelho produz uma nova ordem social. E a nova ordem social é a igreja. Tanto Leslie Newbigin como John Stott concordavam em dizer que a maior contribuição que a igreja pode dar para a ordem social é ser ela própria uma nova ordem social, a partir de uma nova vivência. Mas, como nós falamos em uma nova sociedade, uma nova ordem social que se dá por intermédio do povo de Deus, se nós não encontramos mais eclesiologia bíblica. Você sabe e eu sei a angústia, por exemplo, eu realmente não estou inclinado a polemizar, mas sim a compartilhar boa teologia, mas é bíblico, por exemplo, o fato de que não existe pastor solo no Novo Testamento. Isso é a coisa mais comum no evangelicalismo brasileiro. Não há nenhum respaldo nas escrituras para um pastor presidente.
Todas as vezes que as escrituras falam da função pastoral, vão usar o termo presbítero e vai aparecer no plural. Presbíteros é uma expressão que aparece sempre no plural no Novo Testamento. Então, há um governo plural na igreja neotestamentária. Mas a coisa mais comum hoje é nós conhecermos comunidades e igrejas que são lideradas por pastor solo. E essa é uma das principais razões de escândalo, você sabe disso. Agora, essa semana, temos trabalhado com plantação de igreja e agora, nesses últimos meses, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas: Goiânia, Bertioga, litoral de São Paulo, Sertãozinho, interior de São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a igreja aqui em Curitiba, porque eu considero que o processo de plantação de uma igreja leva de 5 a 8 anos. Então, eu acho que é um longo processo para uma igreja ser estabelecida. Então, nós estamos procurando plantar essas igrejas e sempre que os irmãos que recebem o primeiro encargo da parte do Senhor e que podem ser apostólicos no sentido de serem o pontapé inicial de uma expressão de igreja, me perguntam, como agora, semana passada eu reuni com um pastor que deixou uma denominação, Anderson, das school, das church, e eu estou mais preocupado com as churches do que com os velhos e antigos problemas. Por quê? Porque há aquela coisa de se dizer o novo de Deus, mas seguem-se as mesmas práticas de primícia, de cobertura espiritual, de honra. É a mesma coisa, mano, que eu rejeitei há 20 anos atrás. E talvez, então, a gente deu uma... talvez você entrou num ponto, desculpa te interromper, que faz muito sentido para mim. Porque, para mim, o mais aterrorizante da igreja pós-moderna não é nem o excesso de ortodoxia, é esse fenômeno também da church. Por quê? Porque, baseado no fenômeno da church, passou-se a confundir resultado com fruto. E resultado eu posso ter por técnicas. Então, a maioria dos líderes da church incorporaram na sua teologia ou na sua não teologia PNL, coach, gestão administrativa, gestão empresarial, e eles não têm mais a ética contextual. Eles plantam uma igreja no conceito franquia, atropelam trabalhos sérios naquela localidade e passam a confundir migração com crescimento. Porque o que é crescimento de uma igreja? Batismo, conversão. Obviamente, estatura espiritual, né? Obviamente que se uma cidade tem um contexto de igrejas que massacram seu povo religiosamente, a plantação de uma igreja contextualizada também vai ser uma boa nova. Mas eu pergunto, isso está no nosso coração? Eu vou plantar uma igreja num contexto ou numa cidade onde falta a referência de uma igreja bíblica, missional, generosa, ortodoxa, contextualizada com a cultura, sem perder os fundamentos bíblicos, ou eu estou indo como franquia para atropelar, crescer e chamar meus números de fruto? Porque, por exemplo, o que é fruto, gente? Mateus capítulo 7, homens apresentaram resultado diante de Deus, diante de Jesus. E Jesus, em outras palavras, disse, nem todo resultado é um fruto, porque o fruto também procede do meu caráter, procede do meu coração. Então, Rick Warren tem uma fala dele espetacular, que ele não é contra o crescimento, porque o Novo Testamento diz que a igreja é um corpo, e um corpo é um organismo, e todo organismo saudável cresce. Então, ninguém aqui está sendo anti-crescimento. Mas ele diz, a pergunta errada que um pastor pode fazer: como farei minha igreja crescer? Pergunta certa: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Ou seja, se você tem uma boa teologia, se você ama Jesus, se você está pregando o evangelho, inevitavelmente você vai crescer. Mas a pergunta é, está pura essa proposta? Ou você colocou um balaio de gato todo? Um pouquinho de teologia. Não, assim, ó, vamos lá, para eu poder te repassar a bola novamente. É só ir na biblioteca dessa igreja. Você quer saber se a sua igreja é saudável? Vá na biblioteca dela. Acabou. Se tiver só 5 passos, para. 10 passos, para. E, cara, livros de autoajuda, que aqui eu não quero desmerecer,
nenhum tipo de conteúdo. Mas se não tiver teologia, se não tiver teologia histórica, bons teólogos vivos e mortos, se não tiver doutrina nessa referência bibliográfica que a sua igreja disponibilizou ali na livraria para você comprar um livro, se não tiver, sinal de alerta, sinal vermelho, tem alguma coisa errada. Pronto, perfeito. Então, só para amarrar um pouquinho o raciocínio, para dizer que eu concordo com a sua primeira fala, então, existe o aspecto de que há um crescente número de pessoas deixando a igreja, não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la. Há um êxodo institucional, Anderson. E o que nós estamos fazendo aqui, no que tange a fraternidade de igrejas que nós servimos no Brasil, que hoje beiram 40 ou 45 comunidades diferentes em várias localidades, das quais 50% eu participei da plantação e os outros 50% da revitalização. Nós estamos nos preparando para esse êxodo institucional, para pessoas que deixaram, mas é como você disse, existe um período de desintoxicação. Me tornei expert nisso, Anderson. As pessoas chegam para mim, é que pastor, lá na minha igreja, eu já interpelo, eu sei, eu vou te falar. Dias atrás eu até brincava. A pessoa disse, eu não acredito que até isso você sabe. Eu brinco com a minha esposa aqui, ela está acompanhando a live. Eu digo assim para ela, Anderson, amor, reúne os irmãos sem eu saber para me dar um presente. Ela fica, ó, por quê? Porque na nossa época denominacional, 16, 17 anos atrás, a patifaria era tão grande, Anderson, que quando chegavam em datas específicas, a pastora chamava a liderança para reunir, para presentear o pastor com relógios caríssimos, com tecnologia. E ela dizia, gente, vamos se reunir aqui sem o pastor saber. E é aquela coisa boba. E esses dias eu dizia para um casal, eu disse, meu Deus, até isso. Eu disse, gente, a história se repete. É sempre a mesma coisa. Mudam os nomes, os endereços, mas o sistema... Inclusive, o sistema é muito burro, assim, porque segue as mesmas coisas. Agora que a gente está tendo aí, como você falou, programação neurolinguística, até que está dando uma sofisticada no sistema aí. Eu até respeito isso aí. O problema é que nem esses livros os caras leem inteiro, né, Anderson? Eles leem, assim, resumos, sínteses dessa coisa. Então, existe o aspecto das pessoas que deixam a igreja porque querem preservar a sua fé e não porque perderam a sua fé. E elas, se nasceram de novo, elas vão procurar, quer mais tempo, quer menos tempo, uma expressão saudável. E eu creio que o Senhor tem um testemunho de si mesmo em cada cidade da terra, Anderson. Eu creio de todo o meu coração que não nos falta testemunho do Senhor, ok? E, inclusive, há pessoas que podem ser expurgadas e do meio dessa comunhão vai nascer uma igreja. Sim. Porque a igreja, ela é pneumodinâmica, ou seja, ela é gerada, reunida e capacitada pelo Espírito. Igreja não se abre, igreja nasce. Nós, domingo eu dizia para o nosso time, para a congregação toda, contando um pouquinho da história dos primeiros irmãos, que Anderson, e não é brincadeira isso, vale até o testemunho. Quando nós deixamos a denominação, não porque havíamos perdido a nossa fé, mas porque queríamos preservar, nós não tínhamos noção de que Cristo estava edificando um testemunho seu entre nós. Nós éramos apenas ex-dependentes químicos, 5 casais, para ser específico, querendo experimentar a vida da igreja. Então, assim, e viver integralmente para a glória de Deus. Nós deixamos a denominação. E acontece uma coisa, 2 semanas depois, tinha 80 pessoas reunidas na garagem da minha mãe. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Eu não fui atrás dessas pessoas. Então, nós alugamos um prédio e começamos a reunir nesse prédio. Aquela época, não é igreja, não tinha nome, igreja não tem nome, igreja é igreja. Passei todas essas fases. A igreja é orgânica e tal. E aí, só que assim... Poucos meses, esse prédio ficou pequeno, a gente foi para um maior e ele encheu. E quando a gente reunia já perto de 400 pessoas, Anderson, nós começamos a atuar muito fortemente numa comunidade carente aqui em Curitiba, chamada Vila Pantanal. Uma das comunidades onde nós nos drogávamos. E começamos a construir casas para pessoas que não tinham uma habitação digna. E na primeira casa que nós construímos, quando a gente fez o balanço final, estou te falando de 2007, Anderson,
A conta era a seguinte: o que nós gastávamos para manter a estrutura, nós gastamos para construir a casa da Dona Carmen, uma catadora de papel que mudou a minha história em Cristo. Foi por causa dela. E quando eu vi aquilo, eu entendi o Senhor me dizendo o seguinte: você está fazendo a mesma coisa. Nós tínhamos ótimas intenções. A gente achava que estava fazendo algo novo porque os cultos tinham 2 horas de música. Eram cultos assim bem existencialistas, bem experienciais. E era o que nós tínhamos na época. Mas eu entrei numa profunda crise porque deixei o sistema, mas eu não conhecia a vida genuína da igreja. Então, quando construímos essa primeira casa e vimos que os valores eram os mesmos para manter a estrutura, para construir aquela casa, fechamos o templo, Anderson. Eu fiz um PowerPoint para aqueles irmãos, 400 irmãos, igreja, organização versus organismo. E eu disse, gente, vamos se reunir de casa em casa, vamos construir uma casa por mês na comunidade carente. Ao fim do ano, 12 famílias terão moradias dignas. Eu estava super animado. O que aconteceu? Todo mundo foi embora, Anderson. Porque eles queriam o conforto da estrutura. Aí aquilo foi assim um tempo muito delicado. Então, com exceção da base, das primeiras famílias, aí de 2008, nós entramos num processo que levou 10 anos. Nossa comunidade abriu as portas para a cidade de novo em 2018, Anderson. Então, foi uma década. Nós cuidamos de orfanato, cuidamos de casas de recuperação. Tudo que você imaginar, a gente fez na busca por uma eclesiologia. Mas nós não percebemos que o Senhor estava nos amadurecendo. Foi uma década de muita coisa. Claro, aí comecei a andar o Brasil, já desde 2008 também, enfim, apoiar outras igrejas, plantar outras igrejas. Mas agora nós somos uma igreja que tem 3 anos, mas que tem um fundamento de 20. E nós não percebemos que era o que o Espírito está fazendo. Porque, como eu disse, a igreja é pneumodinâmica, ela é gerada, criada pelo Espírito. Ela não se abre. A igreja você não abre, ela nasce. E ela também, ela é reunida pelo Espírito. Então, aqui já é o outro ponto. Reconheço que há um crescente número de pessoas deixando a igreja, não porque perderam a sua fé, mas para preservá-la. Reconheço que há e haverá em maior escala um êxodo institucional no Brasil. Todavia, se alguém nasceu de novo, uma igreja nasce, é pneumodinâmico do Espírito, essa igreja também é reunida pelo Espírito. Então, se não há busca por comunhão, então há um sério indício que tal pessoa possa não ter nascido de novo, como você pontuou. Então, eu vou escrever, talvez leve o título da minha mensagem que tem mais visualização na internet, é muito engraçado, porque essa é uma carga minha, uma mensagem minha de 2017 no Jesuscope, intitulada Feridos pela Igreja. Talvez o título do livro seja esse, mas eu procuro falar exatamente as duas coisas que você pontuou. Reconhecer que há pessoas num processo de transição em busca de uma eclesiologia neotestamentária, não perfeita, mas saudável. É importante que entendamos que a perfeição da igreja é uma obra exclusiva de Cristo. A glorificação dos santos será plena no aparecimento glorioso de Jesus. Mas é possível que sejamos saudáveis. E para isso, existem parâmetros neotestamentários. Contudo, existem pessoas centradas em si mesmas, que também são fruto por esse movimento existencialista, a church, as igrejas boates agora, né? Que está muito comum isso. E eu me sinto até um coroa falando isso. Estou chegando perto de 40, parece que eu sou um velhão, criticando a nova geração. Só que eu comecei, não sei se você se sente assim de vez em quando, mas eu comecei a perceber isso. Então, assim, nós não estamos amparando, é bom que fique claro, e respaldando pessoas individualistas, centradas em si mesmas e rebeldes. Não é com essas pessoas que eu quero falar. Eu quero falar com as pessoas que deixaram a denominação para preservar a sua fé, e não porque perderam a sua fé. Pessoas que não tinham mais capacidade emocional de lidar com coisas dessas aberrações
que nós vemos. Por exemplo, eu acabei de ser cortado com honrarias de uma mega conferência que eu ia participar. Eu fui uma vez nesse determinado ministério, nem sei como, mas agora eu ia de novo e eu recebi lá o comunicado que minha agenda foi cancelada porque eu critico igrejas que usam o método do marketing multinível. Eu digo que os caras não leem a Bíblia para fazer igreja, eles leem como a Rinodê nasceu, como a Amway nasceu, como a Mary Kay nasceu. Eu disse, poxa, eu me sinto até honrado, porque realmente eu não quero participar de uma coisa que termina num indivíduo, esse indivíduo que suga toda a vida dessa comunidade. Então, só para amarrar aqui, estou de acordo com você exatamente no que você disse. Existem pessoas que estão preservando a sua fé, mas que com o passar do tempo vão encontrar ou vão se tornar essa expressão saudável de igreja, ok? E existem pessoas centradas em si mesmo. Qual que é a minha crítica com o movimento Church, Anderson? É porque ele se tornou o tipo de igreja para pessoas individualistas. Um importante teólogo, um importante teólogo americano chamado Michael Horton, acho que você conhece ele, ele diz que aquilo que chamamos de avivamento, por causa das grandes expressões numéricas das megas igrejas, ele diz, é nada mais do que o despertar do espírito pós-moderno. Ou seja, esses dias alguém me perguntou, Leandro, por que você critica tanto o fundo preto? Eu disse, não é o fundo preto, a estética para visualização, fotografia melhor, não é por isso. O meu ponto é que esse tipo de igreja boate, ele potencializa a individualidade. Tudo é tão escuro e a luz brilha sobre um único indivíduo que eu não sou estimulado a olhar no rosto e na face do meu irmão. Eu sou estimulado a receber uma atualização. Dias atrás eu disse, você não vai na igreja. Agora, você já leu aquele livretinho do Carlos Ortiz, O Discípulo? O Discípulo? Não. Cara, ele Conheço tem ele, mas não li. uma pancada ali, né? Porque a expressão deles de igreja é orgânica, né? Sim. Não institucional. E ele diz, cristão deve treinar a louvar ao Senhor no culto congregacional de olhos abertos. Assim ele vai conseguir perceber o irmão. Maravilhoso, é exatamente isso. Então, por exemplo, quando a gente parte o pão na família, a gente sempre brinca, sabe? Você acostumou a ouvir, agora é entre você e Deus. A gente diz, não, agora é entre você e o seu irmão. Abra bem os seus olhos, você não vai pegar o pão e o suco e dobrar o joelho e ficar sozinho. Não, cara, vá até alguém, ame alguém, oferte em alguém, por favor, socorra alguém. É isso a vida comunitária. Então, agora, por que é potencializado? Então, nós trabalhamos o culto experience. Por quê? Porque o existencialismo de Sartre e de Camus, eles reinam nos nossos dias. Ou seja, a existência precede a essência, disse Sartre, né? Você não tem uma essência anterior, mas você existe, o tal do ser aí, que o Sartre dizia, e pela experiência você descobre sua essência. Então, o que é supervalorizado na pós-modernidade existencialista? A experiência. Então, nós trabalhamos, nós escravizamos voluntários com técnicas de marketing, de mídia, painéis de LED. Nada disso seria ruim se tivesse um objetivo claro de ser para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o bem do mundo. Mas não é para que o indivíduo se sinta bem. Ou seja, é promover uma experiência para ele que não vai ter custo algum relacional para ele. Então, eu costumo dizer que a boa parte das igrejas, o máximo que os irmãos conhecem uns dos outros é a nuca, né? Porque o cara só vê o cara sentado na frente dele, ali no modelo de ônibus, e tudo que eu sei é a nuca. Então, é isso que a gente quer pensar, Anderson. Deixar você compartilhar um pouco. A gente quer pensar em como pode haver um resgate de uma eclesiologia bíblica. Porque não adianta fecharmos os olhos para esse êxodo institucional e para o fato que existe muita gente sincera que ama o Senhor que não suporta mais o evangelicalismo brasileiro. No meu livro, deixa eu fazer um merchan aqui, irmão. Dizem que você só faz polêmica para fazer merchan, então vou aproveitar. Ó,
Eu escrevi em novembro meu primeiro livro, O Evangelho Completo. São quase 400 páginas de teologia, ciência política, filosofia. Logo no começo aqui eu cito, você consegue lá no site evangelhocompleto.com.br. Logo no começo eu cito uma coisa do bispo Robson Cavalcante, anglicano lá do Recife, da tua terra, né? Conheço. Ele disse assim, que teve um fim trágico, né, esse irmão? Ele disse o seguinte, ele disse que a irrelevância do evangelicalismo brasileiro chegou a tal ponto que se o arrebatamento acontecesse hoje, a sociedade brasileira demoraria uma semana para perceber que os crentes não estão mais aqui. Meu Deus. Então nós somos um número explosivo, mas nós precisamos dizer à nação por quê? Reunimos 5.000 pessoas em nossas conferências e isso não causa nenhum impacto. Só para terminar e te ouvir um pouquinho, porque eu quero nesse bate-bola, já vi que essa live vai virar uma série, uma minissérie, para a gente poder entrar nos pontos bíblicos também, e as pessoas não achar que nós estamos aqui falando da nossa frustração. Deixa eu pontuar isso. Eu estou vivendo nos últimos anos a melhor fase do meu ministério, Anderson. Nós experimentamos coisas que eu só choro, negão. Eu só fico quebrantado, porque nem de perto eu merecia ou esperava o que a gente está vivendo, tá ok? Por isso que é a hora de falar. Porque o coração está limpo, está maduro, está pronto. Há uma angústia. Eu me irrito com pessoas que não sabem o que é ser angustiadas pelo corpo de Cristo, Anderson. Eu não sei se alguma época da minha jornada cristã eu vivi sem angústia. Minha esposa disse, minha esposa volta e meia diz comigo, poxa, amor, é tão difícil isso que você carrega. Eu vivo angustiado, irmão. Meu segredo é o Hulk, né? Eu sou igual o Dr. Bento, eu tô sempre angustiado. Você está irritado, você só se controla, né? Exatamente. Então, assim, poxa, perdi o que eu ia falar. Ai. Mas tá bom. Depois eu lembro aqui que eu queria amarrar o entendimento com algo importante. O momento de falar não é uma frustração, é o momento da maturação e agora do ensino dessa transição nacional, entendeu? Isso, de trazer as bases bíblicas para isso, de poder apontar caminhos, como nós vamos lidar com o êxodo institucional, quais serão os desafios de nos tornarmos comunidades que sejam logocêntricas, né? Centradas em Cristo como a palavra encarnada e nas Escrituras como a palavra inspirada. Porque nós abandonamos essas verdades neotestamentárias e nós não recorremos às escrituras para entender a eclesiologia. Nós recorremos aos métodos de marketing. Foi Bob Mumford que disse que nós queremos os métodos do Novo Testamento, mas o que nos falta são homens, como os homens do Novo Testamento. Então nós precisamos entender que está mais relacionado àquilo que nós precisamos nos tornar do que aquilo que nós precisamos fazer. É o que as pessoas perguntando, o que é o êxodo institucional? As pessoas estão deixando esse modelo institucionalizado, denominacional. O que é denominação? Não é ter um CNPJ. Denominação é quando existe uma sede, existe um cabeça, que todos precisam prestar honra e que todos os recursos são elevados para lá, de maneira que há um controle pleno. Antes que alguém reclame, já que a gente está aqui meio que Rambo, deixa eu dizer o seguinte, não há em nenhum lugar do Novo Testamento base para dizer, embora a igreja seja católica, universal e ela é interdependente, a igreja de Éfeso não estava sujeita à igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia não prestava conta para Jerusalém. Inclusive, em Atos 15, o pau quebra que quase porrada deve ter saído naquela reunião. Então, havia uma submissão mútua, mas a igreja é independente numa cidade. Então, assim, denominação é quando você cria uma estrutura rígida da qual todas as outras comunidades precisam responder para aquele lugar. Deixa eu te falar aqui, hoje, Anderson, nessa rede de igrejas que nós andamos, que são quase 50 comunidades, e tantas que nós plantamos, isso é uma decisão nossa, tá ok? Eu não digo que haja um problema só nisso. Nenhuma igreja chama como a nossa em Curitiba, Família dos que Creem. E muitas pessoas querem, poxa, deixa a gente usar a Família dos que Creem. Eu digo, gente, vocês têm uma identidade própria.
vocês precisam construir, né, essa vivência de igreja. A igreja é a expressão viva de Cristo numa cidade, ela vai se expressar de maneiras distintas. Então, e eu não tenho necessidade, Anderson, de ter 45 igrejas com o nome Família dos que Creem para que as pessoas vejam o quanto nós somos capazes. Então, são maneiras até de nos proteger. Não é porque nós somos muito santos, é porque não somos tão santos assim. Eu não quero ser o cabeça de 45 igrejas. O cabeça dessas igrejas é Cristo. Eu sou um servo de todos esses irmãos e nós temos um presbitério, uma diaconia que serve esses irmãos. Mas, por fim, basicamente é isso. Existem esses dois aspectos. Fala aí, meu amigo. A gente tem 14 minutos ainda para devanear e acredito que vai virar série mesmo precisamos mostrar essa uma outra face, né? Quando você fala dos primeiros anos desse novo século, me emociona porque é uma guinada teológica. Do tipo assim, ó, quem nós éramos há décadas recentes. Jovens apaixonados pelo Senhor com uma espada na mão e uma venda nos olhos. Perfeito. E o que aconteceu de uma década para cá? Uma guinada doutrinária teológica vívida, real. Eu estava numa reunião, num discipulado, eu lidero um projeto aqui em Brasília, estou liderando hoje 33 projetos sociais. Um é a Escola Governe, que é uma escola de vocacionados cristãos ao ambiente político. Cara, eu estou muito interessado em entender como vocês funcionam, porque eu tenho feito um trabalho embrionário aqui, mas quero aprender com vocês aí. Por que eu criei esse projeto? Porque eu sou chateado conosco, pastores, que a gente crê que Jesus faz tudo. Ele cura, transforma, restaura. Ele é capaz de qualquer coisa, mas ele não consegue manter um músico fiel e um político. Eu sou muito chateado com duas coisas que Jesus não consegue. Fazer um músico secular e um músico do altar. Não pode. Tem que tomar uma decisão. Ou você está lá, as coisas não pode. Aí a gente reclama que o Pablo Vittar é o homem do ano na música, a mulher do ano na música e o travesti do ano na música, sendo que a gente não enviou ninguém, né? Não discipulou ninguém para o envio a essa mesa de trabalho. Falamos tanto em 7 montes, teologia de 7 montes, mas parece que a gente está fugindo da cidade, não interferindo nela, como diz Timothy Keller, né? Que o cristão é prometido da cultura, ele é a luz do mundo e o sal da terra, ele não pede licença, ele só aparece, só surge. Perfeito. E eu estava, cara, num desses discipulados na casa de um pessoal bacana aqui em Brasília, quando me mostraram seu livro. E, cara, eu me emocionei profundamente, assim. Fiquei reflexivo e emocionado, por quê? Cara, porque eu folheei só o prefácio e os capítulos. E eu falei, ô louco, mano, tô com vontade de chorar, porque, por exemplo, há 10 anos atrás a gente cria num monte de coisa doida. E o processo de educação, ele também é doutrinário e teológico. Sim. E, cara, você falou, é meu primeiro livro, mas para mim você não precisa lançar mais nenhum, porque é justamente isso, o evangelho completo. Cara, como assim, cara? Olha, ô louco, o Leandro tocou tudo, velho. Individualidade, família, política, marxismo cultural, cultura. Cara, que doideira, que loucura. E, cara, é a beleza da santificação. Quando a gente fala de santificação, a gente pensa só em deixar de pecar, deixar de consumir pornografia, deixar de trair. Não, desenvolvimento bíblico, teológico. Glória a Deus. Qual é santificação, né? E, cara, eu penso que o futuro é extraordinário nesse aspecto. Mas eu acredito que essa guinada que eu, você, tantos homens e mulheres de Deus tiveram, não pode ficar mais em bastidores. Inevitavelmente, eu sou daqueles que diz assim, ó, gostamos muito de comemorar reformas e avivamentos, mas é difícil vivê-los. Hoje é fácil a gente comemorar 503 anos de reforma. Difícil é mensurar a participação nela, seus efeitos colaterais. Então, inevitavelmente, nesse tempo de politicamente correto, qualquer postura mais aguerrida doutrinariamente ou em qualquer área, né, requisitando transformação, mudança, postura, é visto com maus olhos, com negativismo e por aí vai.
pessoal sempre pergunta, pô, mas tu não é um cara tão dedicado a projetos, lavou pés de homossexuais, por que você mostrou essa face tão guerreira nos últimos 2 anos? Cara, obviamente porque toda luta estrutural e sistêmica, ela vai desestruturar. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram, você perdeu a mão, você desequilibrou, você adoeceu. E eu disse, sim, porque se 10 de nós, 100 de nós estivesse fazendo um trabalho estrutural, um não precisa sacrificar. É igual numa congregação, se um doa, ele vai esgotar, mas se 100 doam, 50 doam, a carga fica muito mais leve. Então, eu percebo que a gente está numa época, num momento histórico de disrupção. O que é delicado nessa época é que aqueles que foram massacrados pelas estruturas podem hoje estarem vitimados pelo convite transexistencial da serpente. O perigo do futuro da humanidade, da igreja também, é a transexistência. A gente fala muito de transexualidade, mas hoje o convite ao ser humano se tornar um avatar é a conclusão do convite da serpente no jardim. A serpente chama ou seduz a mulher a uma transexistência, a existir de uma maneira não fundamental, de uma maneira não permitida pelo Criador. Foi assim que ele disse. Então, esse tempo histórico que a gente vive, a gente tem, de um lado, uma ortodoxia, às vezes, não generosa, cretina, radical, sem coração, que mergulhou também nessa onda política de conservadorismo recente. Então, se fugiu, teve um êxodo do lulismo e entrou-se num conservadorismo sem coração. Então, eu nego o passado, mas eu também estou com as mesmas vendas para poder enxergar o meu futuro. Ou seja, eu vou cometer os mesmos erros. Sim. A gente tem, de um lado, um radicalismo doutrinário sem coração. A gente tem uma estruturação focada no homem, humanista, antropocêntrica, onde os guarda-chuvas estão ali, o apostolado, ou a cobertura espiritual, ou a paternidade espiritual, que não anulamos ela por total, ela está no Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, mas paternidade de fé. Mas Paulo era pai de Timóteo na fé e não da existência. É diferente. Sim, sim. Talvez no próximo capítulo a gente possa... Vamos deixar isso para depois, que vai dar pano para manga. E o outro inimigo da atualidade, cara, é muitos pastores. Eu não sei se você percebeu. A pandemia e o ficar em casa parece, cara, que deu oportunidade para a serpente colocar os seus ovos transexistenciais. Me dói muito o coração de perceber que muitos irmãos cederam ao liberalismo teológico. E não apenas aqueles da teologia negra, ou da teologia queer, ou da teologia feminista. No Brasil, né? Não vou citar nomes, porque não é o objetivo. Mas muita gente boa de Jesus, que era ortodoxa no passado, cedeu. Por que cedeu? Tem responsabilidade moral e espiritual diante de Deus, mas a falta de diálogo e de perceber o ethos, ou o zeitgeist, né, o espírito da época, esse convite. Quando você está ferido, a serpente vai lá botar os ovos. É assim, é assim que Deus disse, e ela transfigura. Ela convida você a existir de uma maneira que o Senhor não permite que você exista. Olha só, ouçam o que eu estou dizendo. Haverá nas próximas décadas Olimpíadas a partir do Avatar. O que eu quero dizer com isso? A humanidade, isso tem link, é um próximo capítulo também, com a marca da besta. Que, oxalá, como disse Paulo, queira Deus que fosse um chip apenas na mão. Isso tem a ver com cosmovisão, filosofia e pensamento. Sim. Né? O convite, olha só, 38 atletas foram celebrados como transexuais ou não binários na Olimpíada. Esse é o teste, é o experimento para a Olimpíada Avatar.
o que será a Olimpíada Avatar Meu em pouco Deus. tempo, em poucas décadas? O ser humano, Leandro, ele vai chegar a um fundamento de existência nulo, neutro. Ele não é nada. Absolutamente Uhum. não é nada. Não haverá no futuro, Leandro, fundamento Uhum. criminal, biológico, teológico para definir a vida. Tudo isso vai ser sabotado, tudo isso vai ser anulado, questionado, jogado por terra. E essa igreja, que de um lado ortodoxa sem coração, de outro lado estruturada no homem, na figura de um homem, e do outro lado o liberalismo, olha só, era coisa de teólogo, era coisa de Karl Barth, cara, há Sim, mais de um sim. século atrás, falar que a Bíblia não era a palavra de Deus, continha a palavra de Deus. Hoje está na boca do guri, Leandro, de 15 anos. Uma onda de pastores virtuais, pastores do Instagram, cara, desconstruindo molecada de TikTok, novos pastores, pastores emergentes do fenômeno da church, querendo encher o galpão, cara, negaram fundamentos, porque fundamentos ofendem, porque são doutrinais. Doutrina questiona, pergunta, determina, estabelece. Então, quando se retira a doutrina para encher a church, você está como Ezequias. Quando o profeta Isaías pergunta o que os babilônios viram aqui, tudo eu mostrei a eles. Palavra do Senhor. Não ficará nada que não seja levado cativo à Babilônia. As tuas mulheres e os teus filhos serão levados para a Babilônia, e os teus filhos serão eunucos nos palácios da Babilônia. E o rei Ezequias perguntou ao profeta Isaías: é agora? Não, não é. Tudo bem. Tudo bem. Boa é essa palavra. Nada vai acontecer durante o meu reinado. O pau vai quebrar para o meu filho e para o meu neto. Não estou nem aí. E, cara, toda luta, quando você vê homens como nós perdendo a mão, não é que a gente perdeu o coração, pelo contrário, é porque a gente está com o coração inflamado, porque é uma luta multigeracional. A mentira aceita hoje já destruiu a igreja do meu neto, do seu neto. Sim. E a verdade estabelecida hoje já protege a igreja do futuro. Essa que é a grande luta, essa que é a grande sacada. Então, cara, vamos preparar um capítulo 2 para a gente entrar na doutrina desse Sim. fenômeno dos desigrejados. Hoje a gente lançou fundamentos, devaneou, matou a Sim. saudade, Sim. mas acredito que fechar o raciocínio vai trazer muita clareza e edificação para o povo de Deus. Para não deixar Eu, ponto. eu, eu não tenho dúvida, Anderson, e de fato são tantos pontos soltos que é impossível. Nós precisaríamos ficar de 5 a 6 horas para construir um raciocínio linear. Mas o sexto capítulo do meu livro, Anderson, eu intitulei O Evangelho e o Espírito da Época. Porque eu Caramba. tentei mostrar exatamente isso. Eu tenho, agora, nas poucas viagens que eu estou fazendo, eu fiquei o ano inteiro de pandemia em casa. Primeiro porque eu entendi que o Senhor estava dando um reset em todo mundo. Eu achei muito irresponsável de pessoas tentarem continuar com o lobby, né? Uhum. Evangélico. Então, e eu internalizei e eu gastei o ano inteiro pesquisando para escrever. E eu procurei falar sobre, e eu estou agora nas poucas viagens que eu estou fazendo, mais ainda focado nas igrejas que estamos plantando, eu estou falando sobre isso. Ignorar as estruturas filosóficas que modelam o pensamento da sociedade atual não nos imunizará ante a essas estruturas filosóficas. Antes, nos tornará ainda mais suscetíveis. Porque, cara, você descreveu o processo do niilismo, do existencialismo, todo o terreno está preparado para isso. E nós, por não compreendermos o conceito de graça comum, aquilo que Deus já fez na história da igreja. Anderson, eu vou te enviar o livro, tem quase 80 livros da bibliografia, porque tudo que eu queria dizer é que o evangelho completo não é que eu tenho o que ninguém tinha, pelo amor de Deus. Eu só me senti pronto e inclinado a oferecer um material em português, com começo, meio e fim, da narrativa do Evangelho, o Evangelho da graça, como Deus salva, o Evangelho do reino, por que Deus salva, o Evangelho eterno, o que Deus